Eu venho de longe. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos ao podcast Casa do Migrante Resgatando a História. Eu sou Yara Matias e do meu lado temos o Padre Antenor da La Vecchia. Olá, Padre, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar então, voltar um pouco a falar sobre a história da Casa do Migrante. Padre, eu queria que você retomasse um pouquinho o último episódio da gente, se pudesse. Na nossa última conversa dentro desse programa, nós trouxemos em evidência, né, alguns personagens, particularmente no último programa, conversamos sobre o padre Alberto Zambiasi, que foi um dos protagonistas principais, né, na proposta deste trabalho de atenção, enfim, este trabalho que chamamos Casa do Migrante, espaço de acolhida, ou seja, a AVIM, Associação dos Voluntários para a Integração do Migrante. E também de alguns outros personagens que também fizeram parte importante naquele primeiro momento, que eram alguns cidadãos leigos, né, que faziam parte, digamos, na construção e na conformação desta proposta. Mas, sem nenhuma pretensão, né, eu gostaria assim, de até por questão de registro, né, de colocar os nomes de alguns que, de alguma forma, estiveram presentes, formal ou informalmente presentes, né, na condução da história da AVIM. Sobretudo, queremos evidenciar alguns personagens que tiveram um papel de maior responsabilidade, né? A partir de 1978, né, como presidente de honra, tivemos o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Também os provinciais que se sucederam a partir daí, né, por representantes, né, indicados pela província, né, e de acordo com os estatutos da AVIM, tomavam parte da diretoria como função de superintendentes, a saber, né? Primeiro foi, então, por um longo período, foi Padre Alberto Zambiasi, depois esteve presente também, sucedeu o Padre Mário Miotto, né? Mário Miotto, de 85 a 88, Mário Jeremias, 89 a 92, Cláudio Ambrósio, do 93 a 96, Isaldo Betim, do 96 ao 2000, Luiz Bacejo, do 2000 a 2002, Padre José Bortolado, 2003 a 2005. Depois tivemos Lírio Berwanger, do 2005 até 2010. Ou seja, todos estes são padres, 2010 até o presente momento, 2024, eu mesmo, o Padre Antenor. Todos eles eram padres que foram nomeados, indicados pela própria província, né, que tinham a responsabilidade de acompanhar de perto, né, os trabalhos desenvolvidos na casa de acolhida, né. Agora, na função de presidente da associação, ocuparam o cargo Moacir Costa, né, José Alves da Silva Filho, Antônio Munhoz, Newton Nogueira, Manuel Muniz Metalindros, Manolo, Margarida Mendes Bailão, Padre Isaldo Betim, um período também, e Luiz Bacejo, por outro período. Enfim,
e as funções de diretores da Casa do Migrante, então, sob a responsabilidade direta da PIA, né, que foi aí já um outro momento, Padre José Bortolato, Padre Lírio Berwanger e atualmente Padre Antenor. Enfim, estes são alguns dos personagens que marcaram presença aí, outros mais diretamente envolvidos, outros um pouco menos envolvidos, mas enfim, a casa foi caminhando, né, com a participação destes personagens importantes, né, que deram um pouco de si para que a Casa do Migrante respondesse às emergências, às urgências de cada momento ao longo destes 50 anos, né? Falamos do Padre Mário Mioto e Padre Jeremias, né? Esses dois foram destinados pela própria direção provincial, né, para atuar junto aos hispano-americanos. Ou seja, nós lembramos lá atrás, quando conversávamos sobre o tema da chegada dos hispano-americanos, que eram especialmente argentinos, chilenos, peruanos, né, e outros mais. A partir daí, se percebeu a necessidade de se levar adiante esse trabalho diretamente destinado, orientado para os latino-americanos que chegavam aí com suas próprias demandas, né? Como dizíamos, tivemos um longo período em que a própria Casa do Migrante acolheu por muitos anos imigrantes internos, né? Mas a partir de um momento histórico, né, importante, na verdade, um momento histórico que trouxe muito sofrimento, que eram as ditaduras militares e, portanto, muitos hispano-americanos, eles saíram de suas pátrias, né? Então, esta atuação com esse escritório, com esta pastoral junto aos hispano-americanos, né, foi sendo implantado, né, nas dependências da VIM. Veja bem. Então, nós percebemos que antes a VIM, ela como que se apropriou, né, ou desenvolvia suas atividades dentro de um espaço único, exclusivo, né? E a partir desse momento, até pelas urgências, né, houve e até por também orientação da própria direção provincial, houve a necessidade de se olhar com mais carinho também para os latino-americanos, e por isso a constituição desta pastoral, e isso se deu justamente dentro dos espaços da VIM. Aí tinha um escritório, né? E, na verdade, estes dois padres, Mário Mioto e Mário Jeremias, né, ganharam uma herança da qual não podiam se apossar, pois havia donos titularidade legal, ou seja, porque havia um instrumento legal, né, em que havia o presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim, eram outras pessoas. Estes eram, vamos dizer, estavam presentes mais fisicamente, né, porém não tinham o poder de exercer muito a condução, né, daquilo que deveria ser uma casa de acolhida, uma casa de imigrantes, né? Também podemos dizer que este período, né, para esses padres também foi um período muito difícil, né? Diríamos que foi um momento espinhoso, né? Um momento em que as relações eram difíceis, né? E qualquer iniciativa por parte destes padres que tinham
responsabilidade aí, que estavam aí presentes, né, devia passar pelo crivo, digamos, do presidente e vice-presidente da associação, que na verdade estava se perpetuando aí, enfim. Assim, e Padre Mário, uma certa feita, ele contou, né, dos seus sofrimentos, dos desafios e da necessidade de fazer mudanças nessa prática, né? E justamente ele, nesta transição difícil, ele resolveu até mudar ele estava hospedado em um espaço e ele resolveu ir justamente para o espaço onde viviam os migrantes aí, justamente para tentar encontrar, né, algumas respostas, né? Algumas respostas, mas ele de fato não teve muito sucesso. Ele não suportou, né? Não suportou a prática que estava sendo desenvolvida aí junto a esses homens particularmente, né, que vinham de vários rincões do país. Dizia ele, o Mário, né, eu percebi que realmente a minha presença lá era um dilema, porque eu estava representando uma ordem, ou seja, uma determinação da província, né, que era mantenedora, não, eu diria, era aquela que tinha a responsabilidade da casa em última instância, né, e ele se sentia, né, como alguém que foi colocado, imposto aí, e a função dele de fato caía no vazio, né? Por quê? Porque ele não tinha nenhum poder decisório sobre aquilo que era a orientação, aquilo que deveria ser a filosofia de uma casa do migrante, né? Então, depois, o sucessor do padre Jeremias, no trabalho junto aos hispano-americanos, foi o padre Beto. Padre Beto, né, que não tinha responsabilidade com os rumos do cotidiano da Avim, porém ele tinha, assim, a responsabilidade desse escritório dos migrantes latino-americanos. Pois foi delegado, então, o padre Cláudio Ambrósio, né, que ele era o pároco da Igreja Nossa Senhora da Paz, para tentar assumir e levar adiante este trabalho junto à Avim. Inclusive, os próprios migrantes, com o passar do tempo, como o escritório estava aí e havia um fluxo muito grande, eles começaram a pedir também, né, espaço para que eles pudessem, né, passar, digamos, alguns dias ou um tempo, né, até se estabelecer na cidade, né. Então houve aí foi até interessante, bom, né, porque foi uma forma de integração dos hispano-americanos à realidade dos brasileiros, né. Mas sempre assim, com muita dificuldade, com muitos conflitos, ou seja, foi assim uma transição pesada porque havia alguns donos aí, vamos dizer assim, claramente, né? Havia uns donos e era difícil você estabelecer algumas orientações, entregar algumas orientações que pudessem dar mais, eu diria, humanidade, né, para nas relações, no cotidiano dessas pessoas que aí se encontravam, e nesse momento tanto migrantes internos como latino-americanos. Bom, o desafio ao padre Beto colocou-se quando da saída do padre Cláudio, cuja função de representar a província junto a Avim caberia quase que naturalmente a ele. Mas o Beto resistia, embora
o dia a dia já estivesse envolvido, porque na verdade ele estava implantado aí dentro da Avim, dos espaços da Avim. E aí, com a vinda do Padre José, aqui como pároco da paróquia Nossa Senhora da Paz, no 96, este passou a insistir para que o Beto, né, pudesse aceitar a tarefa, né, ele disse, com todo o meu apoio, aceitar a tarefa de assumir a responsabilidade da Avim. Mas a pergunta era sempre essa: como assumir a responsabilidade aí, né, se de fato havia assim resistências, relações rompidas, né, aí dentro deste espaço. Houve então um período praticamente até pela dificuldade de encontrar alguém que pudesse, né, assumir, né, foi, como a gente diz, um parto difícil, né, foi muito difícil, né, essa transição, né. Estiveram presentes aí também Rose, Rita Bonassi, né, que também são as missionárias seculares escalabrinianas, né, que também marcaram presença aí, né, em meio, digamos, a este difícil relacionamento entre essas duas partes que se confrontavam permanentemente. Temos aí também, mas é isso, chama uma estranha lacuna, né? Chama a atenção na leitura dos registros deixados pela Avim, que sequer nas atas consta qualquer menção, né, sobre a morte do Padre Alberto. Pelos documentos deixados, nem mesmo através do método dedutivo é possível saber, por exemplo, em que data isso ocorreu. A última ata antes do falecimento dele, a qual contém sua assinatura, é de 18/12/1983. A ata seguinte é 14/7/85. Nela consta que, a pedido do provincial, Padre Mário Mioto, né, como vimos antes, assume acompanhar a Avim por um período de 3 anos. Houve, sobre esse momento de silêncio, coisas assim muito duvidosas em relação, inclusive, à questão de bens, né? Porque era muita gente que estava envolvida aí com a questão da casa do migrante. De toda forma, isso é uma coisa do passado, da história, e, enfim, que é importante que a gente saiba que houve problemas, sim, problemas sérios nesse período de transição. Sim. Bom, eu creio que... Sim. O padre, uma das coisas, assim, eu acredito que eu e os ouvintes, né, é bom a Casa do Migrante, é bom isso que eu sinto também, a Casa do Migrante falar sobre isso, né? Esse momento dessa transição, essa situação que ocorreu que não foi muito agradável, né? E pelo reconhecimento dessa situação que aconteceu, também houve ferramentas para identificar, para melhorar. Então, eu acho que é muito bom a gente reconhecer as coisas que foram acontecendo que não foram boas, para a gente melhorar e evoluir. Eu acho que é até bom o senhor registrar isso, porque é uma diferença drástica. Todas as ferramentas que a Casa do Migrante encontra, a forma dele, a própria Casa do Migrante hoje em dia tem consultoria, todas as formas que tem a Casa do Migrante para não ocorrer isso de novo. Eu acho que isso é importante a gente falar das dificuldades que aconteceu na organização, mas que hoje em dia mudou totalmente, né? De fato, a história ela é sempre marcada por situações as mais diversas, né?
nas Isso. melhores famílias, a gente pode dizer, né? É. A história ela é marcada por situações difíceis, conflitivas, por coisas muito boas. Mas, enfim, a gente tem que aproveitar, digamos, os meandros da história, né, para que ela nos ensine, né? Sim. Nos ensine a como conduzir, a como fazer melhor, a como ter uma atitude mais humana, mais coerente com aquilo que é a nossa missão escalabriniana, né, com os migrantes. Ou seja, o grande esforço não são nem digamos, os próprios servidores, os próprios funcionários, se quisermos, que são determinantes, né? Mas o que é determinante para mim, na Casa do Migrante, é que a gente possa trabalhar este foco, né? Este foco que dê dignidade, que dê, digamos, esta atenção muito particular a cada situação, a realidade de cada um, né? Isso, para mim, é fundamental. Agora, as coisas boas, as coisas ruins, né, são coisas que fizeram parte da história e que nos ajudaram e nos ensinaram a fazer melhor hoje. Sim, sim. Obrigada, padre. Você tem mais alguma coisa para falar, padre? Não, Gostaria? agradeço por esse momento, é isso. Obrigado, senhor, pela presença do senhor. Obrigado a todos por estarem assistindo a gente. Vamos continuar escutando a história da Casa do Migrante, que é a história tanto da Casa do Migrante como de São Paulo, né? Que a gente vai sabendo o que acontece aqui na casa, a gente vai sabendo o que acontece ao redor, no Brasil, no mundo e em São Paulo. Eu vejo que esse programa ajuda a gente a refletir também as épocas, né? Como estava aquela época, quando a Casa do Migrante iniciou, as pessoas que foram sendo acolhidas. Então, esse programa também faz a gente refletir sobre isso. Tá certo? Muito obrigada a todos. Ótimo dia. Tchau, tchau. Eu venho de longe.